Os gregos chamavam a família de oikos. É daí que vem o atual prefixo que a gente usa, eco. Né? Eco deriva de oikos. Daí que a gente fala em economia, né? Ou em ecologia. Isso vem dessa época, isso vem dessa tradição. Mesma forma que um conjunto de oikos compõe uma gen, o que os romanos, por sua vez, chamariam de tribo. A gen, ou a tribo, era liderada por um déspota ou por um patriarca, ou um chefe militar. Militar e, ao mesmo tempo, religioso, né? Baseado na tradição, baseado na cultura oral desses povos antigos. Até que mudou a geografia de determinadas regiões do planeta e surgiram as cidades. Os romanos chamavam de Stívita, os gregos chamavam de polis e os germânicos chamavam de burgo. Na cidade, cria-se, segundo a concepção da política antiga ainda, cria-se a mais perfeita, a mais evoluída associação até então observada na natureza, que é a associação política. Ela é feita entre os cidadãos, entre os quais se excluíam as mulheres e os escravos. Isso na visão da sociedade da Grécia Antiga. Tudo bem? Essa é uma discussão que acompanha, de certa maneira, as mudanças nas sociedades, que, em algum momento, eram compostas de formas humanas, né, de grupos nômades, que só podem se sedentarizar a partir da descoberta da agricultura, chamada Revolução Agrícola, Revolução Neolítica, há pouco mais de 10 mil anos atrás. E a partir daí, com a dominação de alguns povos sobre os outros, né, a escravização, o comércio, surgem novas formas de ocupação do espaço, ou seja, as cidades. Isso é apenas um resgate, né, um pequeno resumo do que a gente falou na aula anterior. Atenção, que os gregos entendiam que havia uma ligação direta entre saber, conhecimento, virtude e felicidade. Logo, a política tinha como objetivo justamente a busca da virtude e, por consequência, da felicidade, o que, por sua vez, pressupunha o saber, o conhecimento, a filosofia. É verdade também que não havia consenso entre eles. Para Platão, por exemplo, era do governante virtuoso que derivaria a polis virtuosa. Para Aristóteles, ao contrário, é da polis virtuosa, com instituições virtuosas, daí a importância de discutir as formas de governo, para que, de fato, a gente tenha um governante virtuoso. As formas virtuosas de governo seriam definidas de um ponto de vista, primeiramente, quantitativo. O governo de um seria a monarquia, o governo de dois... Desculpa, né? O governo de dois foi boa. O governo de poucos seria a aristocracia e o governo de muitos seria a politeia, o que os romanos chamariam de república. Atenção. Eu falei sobre isso na semana passada, que o nome mais preciso para o livro mais conhecido de Platão não seria a república, seria politeia, já que Platão era grego, não romano. Mas a gente está mais acostumado com essa linguagem em função até mesmo da origem do nosso idioma, da língua portuguesa.
e as suas raízes ali latinas. A partir das formas virtuosas de governo, surge um outro debate, que é das formas desvirtuadas de governo. E o que define as formas virtuosas ou as formas desvirtuadas? É a busca do interesse da polis, do interesse de todos, ou interesse geral. Mesmo uma monarquia, atenção nisso, hein? Mesmo uma monarquia pode ser virtuosa, desde que o monarca governe para o interesse geral. Chama a atenção mais uma vez que nesse interesse geral não estavam incluídos os escravos, por exemplo, os bárbaros. Chegamos a levantar, inclusive, rapidamente, né, porque aprofundar essa discussão poderia nos desviar muito do tema do curso, do nosso roteiro. Chegamos a mencionar, inclusive, que, por mais que seja correto, em determinado sentido, entender essa sociedade como uma sociedade de classes, devemos ter atenção para não cair em nenhum anacronismo. Afinal de contas, não significa dizer que era uma sociedade capitalista ou uma sociedade burguesa que funcionava da mesma forma como funcionam hoje as relações entre as classes sociais. Afinal de contas, na Grécia Antiga, por exemplo, algumas pessoas sequer eram consideradas humanas. O escravo era encarado, era concebido como um mero instrumento. Um instrumento movente, na melhor das hipóteses. Apesar das pequenas divergências entre Platão e Aristóteles, haviam grandes convergências. E, o mais importante, a base do debate era a virtude. Seja qual fosse a formulação, sejam quais forem as nuances, o debate da antiguidade clássica, e não só da antiguidade clássica, mas também um debate que acabou se estendendo por todo o período medieval, era centrado na busca do bom governo, a política vista como arte da procura da virtude. Para Platão, a premissa da qual se partia era de que, na verdade, somente o filósofo poderia efetivamente realizar um governo virtuoso, dado que os homens comuns não teriam conhecimento suficiente para exercer um governo dessa natureza. De qualquer forma, os homens poderiam buscar o governo virtuoso, sendo orientados pelos filósofos. Atenção que Aristóteles conseguiu colocar isso mais ou menos em prática. Mesmo não concordando 100% com Platão, vamos lembrar aqui que Aristóteles foi preceptor, né? Hoje a gente chamaria de professor, não era exatamente a função idêntica ao que existe na sociedade atual, mas para ficar mais fácil, né, de traduzir essa palavra complicada, né, preceptor, Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande, tá certo? Inclusive, Alexandre o Grande foi o maior responsável por conservar e difundir a obra de Aristóteles no mundo, e aí é no mundo mesmo, ocidental e oriental. E aí, atenção, uma observação que eu não fiz na aula anterior. As melhores traduções, leituras e interpretações de Aristóteles não estão no mundo ocidental. Estão justamente no mundo oriental. Nas traduções árabes de Aristóteles, por exemplo. Por quê? Porque durante a Idade Média, a Igreja tratou, em grande medida, de deturpar, distorcer o pensamento de Aristóteles e até mesmo de Platão, adaptando aos interesses e aos dogmas religiosos. Tudo bem? Isso não deixa de ser uma curiosidade, uma informação interessante, mas mais do que isso, serve também para a gente entender um pouco dos limites do pensamento ocidental e
questionar um pouco essa arrogância que existe, principalmente eurocêntrica, na perspectiva aí da discussão, do debate, do conhecimento, e assim por diante.